Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Ana Geralbano. Hoje é dia 25 de julho de 2024. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando pela palavra do Senhor, né? A gente começou ontem uma maratona no livro de Mateus. A gente vai estar lendo os evangelhos sinóticos, porque Deus tem muita coisa para falar comigo e com você, tá bom? Somente para mim, né? Que estou necessitada de ouvir cada dia mais a sua voz. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que você tem confiado na minha pessoa. Nessa hora também, Pai, apresenta a vida do irmão, da irmã que vai estar do outro lado ouvindo. Que o Senhor possa estar indo de conta com essa vida, guardando, curando, libertando e salvando de tudo que não provém de Ti. Entra, Pai, com socorro e com providência, que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? A gente vai estar lendo hoje sobre a visita dos magos, tá? A gente leu ontem a genealogia de Jesus e hoje a gente já vai estar entrando na visita dos magos, né? Tremendo. Nossa, ontem eu já fiquei assim toda oriçada com a palavra maravilhosa do Senhor. E vamos continuar, tá? Ela diz assim pra mim e pra você. Aqui assim no 2, a visita dos magos. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes aonde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão, informe-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, outros ouro, incenso e mirra. Aqui, ó, detalhe, na casa. E tendo sido advertido em sonhos, não voltaram a Herodes e retornaram à sua terra por outro caminho. Eita, Deus tremendo. Olha, gente, aqui eu vou lendo, Deus vai me mostrando as palavras-chave, né? Não dá nem pra parar aqui, mas tudo bem, vou continuar. E aí, vamos meditar, porque elas são em várias partes, tá bom? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar ao teu povo nesta noite. E eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas aquilo que para falar aos nossos corações. Senhor, visita o meu lar, Pai, repreende toda obra maligna, toda obra de bruxaria, de feitiçaria, Pai, toda inveja, todo olho grande, toda perseguição, toda contenda. Visita o lado do meu irmão também, Pai. Visita o meu chamado, meu ministério, a minha família, o meu esposo. Visita o lado desse irmão, dessa irmã que está do outro lado. Visita essa criança que está no hospital. Visita, Pai, na raça como esse idoso, Pai, que está sendo perseguido, maltratado. Senhor, visita essa mulher, Pai, que foi, aleluia, meu Deus do céu, jurada de morte, Pai, aleluia, por pessoas malignas, porque o inimigo das nossas almas tem em todo tempo perturbar, Senhor. Ah, Pai, visita esta mulher, livra ele, Pai, deste homem mau, sanguinário e violento, dessa mulher violenta, sanguinária. Nos livra, Pai, cobre-nos com teu sangue, repreende toda obra maligna, Satanás, pega a tua bagagem, toda angústia, todo mal, sangue, no nome de Jesus.
Visita, Pai, este lá, Pai, que está enlutado, que perdeu um ente querido. Visita, Pai, esta mulher que está com depressão, que está com opressão. Todo mal sai no nome de Jesus. Senhor, que a tua palavra venha falar conosco. Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Deus, Senhor, visita as nossas crianças. Visita as crianças, Pai, que estão voltando das férias. Outras já voltaram. Guarda elas, Pai. Cobre com o teu sangue. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, glória. Assim, né? A palavra diz assim, a visita dos magos, né? A gente leu aqui, né? E vai dizer assim, que depois, né? Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, os magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Você sabe que esse Herodes aqui, né? Era conhecido como Herodes o Grande, né? Ele é até aquele Herodes que construiu o templo de Salomão, né, para agradar aqueles falsos judeus, sabe, puxar saco político e tal, né, mas a gente vê que Belém da Judéia não era uma cidade tão grande, era uma aldeia, tá, era uma aldeia que ficava assim uns 8 quilômetros de Jerusalém, não tão próximo, mas nem tão longe assim, né, 8 quilômetros, mas naquela época não tinha transporte de carro, igual a gente tem agora, né, geralmente eles iam de animais, ia caminhando. E então assim, aí ele vem, né, testificar aqui, né, que Jesus nasceu em Belém, mostrando ali a descendência davídica dele, porque Deus já havia feito uma promessa para Davi que não faltaria no trono dele quem sentasse, né? Por isso que era chamado Belém da Judéia, provando que Jesus veio da tribo de Judá, ali do lado da Judéia mesmo, daquela sei lá, daquela vizinhança, vamos dizer assim, né? Então, e fica claro que Jesus provia dessa tribo, né? Desse território. Então, é ali que dá, também tem a linhagem davídica. Então, ali começa todo um contexto. A gente vê também que o Messias deveria nascer em Belém, porque já tinha uma promessa, né? Querendo ou não, a promessa, né? Deus já tinha dito, né? Que ele nasceria em Belém, né? E o que acontece? A gente vê também que por ele ser membro de Davi, né? Ele vem no reinado davídico, vamos dizer assim, né? Numa linhagem. Só que nessa época também tinha o quê? Herodes, né? E esse Herodes que a Bíblia fala, ele era conhecido como Herodes o Grande, porque foram vários Herodes que tiveram, né? Então, isso aí, para separar, esse era Herodes o Grande. Ele era perverso, né? A gente vê que ele manda matar os meninos. Na história de Herodes, diz que ele matou seus 2 filhos, matou sua esposa. E olha que ele amava a esposa dele. Ele tinha, assim, adoração por posição pelo trono. Ele não queria abrir mão. Só dele pensar que eu nem poderia sentar no trono dele, né? Ele já mandava matar. Ele assassinou a esposa dele. Ele assassinou seus 3 filhos, a sogra, o cunhado e muitos outros, né? E a gente vê depois também ele assassinando as crianças, né? Então você vê a maldade. Então ele era uma pessoa, ele era um psicopata misturado com narcisista, cheio de diabo, cheio de demônios. Então era uma pessoa maligna mesmo. Mas a gente vê também que no reinado dele, ele fez assim templos esplendosos, coisas magníficas, né? E assim, ele fez anfiteatros, ele fez monumentos, ele restaurou ali, desculpa, ele fez a reconstrução do templo de Herodes, né? Eu já falei sobre isso, onde ele fez a torre de Antônia ali dentro, que acabou profanando ali, porque esse templo ele foi dado por Deus, então tinha todo um jeitinho certo, né, de Deus, né, não de Herodes, né? Então, a partir do momento que Herodes fez a mudança ali, passou a ser, né, o templo de Herodes, né? Era conhecido também como o templo de Herodes. Mas a gente vê também que Herodes, ele era terrível, né? E aí a gente vê que Jesus, ele nasce nesse contexto. E aí vai dizendo assim, e aí diz assim, né? Nos dias do rei Herodes, vindo do Oriente, chegaram, depois que Jesus nasceu em Belém de Judá, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém,
e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorar. Então, você imagina a situação de Herodes o Grande, né? Então, assim, ele era perverso. Já tinha matado a sogra, a esposa, os 3 filhos e todo mundo que estava no seu caminho. E aí, chegam os magos, né? Falando que tinha um rei. Como assim um rei? Ninguém vai sentar no meu trono, né? Então, ele era um psicopata, né? Um maligno mesmo, perverso. Então, quando ele chega perguntando os reis dos judeus, né? Os 6 magos acaba mostrando que eles não eram judeus, mas sim que eles eram provavelmente gentios ali, né? Procurando a estrela, né? Que eles estavam seguindo. Mas também acontece o quê? Que eles reconheciam Jesus como rei dos judeus. Mostra que eles reconheciam Jesus como rei dos judeus. Então é tremendo. Então, assim, então eles vão o quê? Para adorar, né? Então, é muito maravilhoso. A gente vê também aqui que eles vai, né? E aí diz aqui, no 3, quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Então, ele ouviu, como assim, outro rei? Então, ele ficou perturbado, não só ele, mas toda Jerusalém também ficou perturbada. Como assim? Como rei, né? Se Herodes é o rei. Herodes é o rei, é o grande rei, tem outro rei, né? Então, a gente vê que quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém, né? Jerusalém toda perturbada. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntaram-lhe onde deveria nascer o Cristo. Ele respondeu: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Então, para os conhecedores da lei, eles falam: pois tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és menor entre os principais entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, meu povo, né? Então, ele já vem mostrando ali a grandeza de Deus, vem quebrando Herodes. Agora, pensa, gente, eu fico imaginando, gente, porque você já viu aquela pessoa que tem fome de poder? Não. Você já viu aquela liderança fominha de poder? Aqui ninguém feita. Ninguém pode pregar melhor que eu, ninguém pode se louvar mais que o pastor, ele persegue. Mas que a liderança, irmão, era Herodes, né? Tem um monte de Herodes nas igrejas nos dias de hoje, tá? É duro, igreja, duro. E diz assim, então, esse chefe dos sacerdotes, ele tinha os saduceus, né? Que era responsável pelo culto do templo de Jerusalém, que eles faziam parte ali também, né? Tinha os mestres da lei, então era muita gente que ficou perturbado, né? Então, você imagina a situação deles, todos reunidos ali, os chefes, né? A liderança ali, pessoas que ensinavam a aplicar a lei do Antigo Testamento, as autoridades rigorosas, que eles eram de uma autoridade rigorosa humana, né? Totalmente, mas ele não cumpria. A palavra diz que ele entrava na casa das viúvas e comia, fingia que estava orando horas e horas e horas só para comer a comida das viúvas, né? Então, essa profecia que ele lê aqui no 6, essa profecia ela tá no livro de Miqueias, né? No Velho Testamento. Aí a gente vê também aqui no 7 que diz assim: então Herodes chamou os magos, secretamente informou-se com ele a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. E enviou-os a Belém e disse: vão informe-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Então, assim, Herodes agindo de astúcia, né? Como o diabo ele é astuto, né? Sempre enganando, mentindo, né? Porque na realidade ele não queria adorar, ele queria matar Jesus, né? Porque ele não queria ninguém tomando o trono dele. E aí diz assim: depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles, né? Você sabe que essa astúcia, ela vem de Satanás, né? Mas vamos prosseguir. Vamos prosseguir, eu já entro aqui no que eu quero falar com vocês. No 9. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho e a estrela que tinha visto no oriente foi adiante deles até que finalmente parou no lugar onde estava o menino. Olha que coisa linda. Então, a estrela foi guiando eles. E diz assim que quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Então, me chama muita atenção, porque na época, a gente vê
nas historinhas, a gente vê nas igrejas, né? Geralmente o rei magos, eles assim na manjedoura, os 3 rei magos e tal. Não, nessa época, a Bíblia é clara em dizer que Jesus não estava mais em estábulo, tá? Jesus já estava em uma casa, em uma residência. Então, a Bíblia não deixa claro. Mas provavelmente, quando os 6 magos chegaram, porque naquela época andava-se dias e horas e horas e dias, provavelmente o menino já deveria estar com 1 mês, né? Jesus já poderia estar com mais de 1 mês. Então, eu creio que José e Maria já tinham se estabilizado ali, naquela cidade e já tinha uma casa. Porque quando os ex-magos chegam, encontram na casa, viram o menino com Maria. Não foi no estábulo, foi na casa, tá? Detalhe. Então, a gente tem que prestar atenção bem na palavra do Senhor. Com sua mãe, prostrando, adorando, então abriram seus tesouros, lhe deram presentes, ouro, incenso, mirra, e tendo sido advertida em sonhos para não voltar a Herodes, retornar à sua terra por outro caminho. Então, ali, o próprio Deus, o próprio Espírito Santo de Deus, né, lhes avisa para não voltarem, né? Então, a gente vê que o cuidado de Deus, né? A gente vê também que provavelmente, após essa leitura que a gente fez, provavelmente os pastores, sim, né? Visitaram Jesus na manjedoura, né? Mas os reis magos, provavelmente não. E com certeza não, né? Porque eles visitaram Jesus e Maria na sua casa. Então, já havia se passado mais ou menos 1 ou 2 meses. Não fala claramente a palavra do Senhor quanto tempo, mas já tinha se passado algum tempo, né? Porque eles já estavam em casa, né? Já estavam em uma casa. Então, após eles derem ouro, incenso e mirra, que simbolizava ali a grandeza, reconhecendo ali, né? Que Cristo era o rei, que Jesus era o rei, né? Eles entregam e eles vão embora. Por quê? Porque o Senhor, né, Deus, o Espírito de Deus fala com ele em sonho, não volte para Herodes, não volta, vá a outro caminho, né? Porque se eles fossem falar, provavelmente tanto eles iam ser mortos, né? Eles iam ser obrigados a levar os seus soldados e o próprio Herodes até Jesus, né? Mas esse nosso Deus, ele sempre nos instrui cortando o laço. Detalhe, vamos lá. A fuga para o Egito, no 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Você vê que aparece muito sonho aqui, sabe? E lhe disse, levanta-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Você tá entendendo? Então, ele avisado em sonho, ele foge. Por quê? Porque Herodes, né, perseguido, quando ele vê, né, que os reis magos não voltaram, provavelmente ele se deu conta, né, deve ter passado uma semana, não sei, 2, né, eu não sei, ele se deu conta que ele não voltou, ele começa a persegui-lo, né, e ele vai querer a todo custo encontrar Jesus para matá-lo. Então, diz que ali avisado em sonho, ele se levantou. E o que acontece, igreja? No 14 diz assim, gente, por favor. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe durante a noite e partiram para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelos profetas do Egito, o chamei. Então Jesus, ele vai, né, e fica escondido no Egito, né, até a morte de Herodes. Então assim, provavelmente não foi pouco tempo, tá? Não fala especificamente, mas não deve ter sido por pouco tempo a morte de Herodes. Mas provavelmente a morte de Herodes ali deve ter acontecido, não sei exatamente, que a Bíblia não dá embasamento, mas eu sei que ele morreu e ali Jesus, o tempo que ele ficou no Egito, depois ele volta, né? Então, a gente consegue entender que assim como Israel começou os seus dias de nação no Egito, né? Jesus também começou desceu até o Egito também, né? Tudo prefigurando assim, porque Jesus foi para lá na infância, né? E o povo de Deus também foi. Então, assim, Deus tirou Israel do Egito, né? E tirou também Jesus. Então, assim, a gente sabe que o Velho Testamento como eu posso dizer, é uma prefiguração do futuro, né?
A gente não sabe quanto tempo Jesus ficou no Egito com Maria e José, mas a gente sabe que ele ficou no Egito também, né? Que Jesus ficou no Egito. Olha que coisa linda. Esse é o nosso Deus, né? Então, aqui me chama a atenção também 16, diz assim, ó. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, olha, imagina a situação de Herodes, deve querer matar, psicopatão. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matasse todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dita pelo profeta Jeremias. Olha o que foi dita pelo profeta. Ouviu-se uma voz enramar um choro e grande lamentação em Raquel, que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existe. Então aí acontece o choro, né? Aquilo que o profeta já havia profetizado, o profeta Jeremias. Então a gente vê também aqui que Jesus, então fica claro, um pouquinho assim, não claramente, que quando os 6 magos, né, encontraram Jesus, né, e aí provavelmente Jesus, ele não estava na manjedoura e também não era um bebezinho tão pequenininho, devia ter uma faixa de vamos supor, quase 1 ano, pode-se dizer até assim, porque Herodes manda matar todas as crianças abaixo de 2 anos, não vou ficar procurando informação de Deus, não deu, né? Eu só tô conjecturando aqui para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Então ele manda matar todas as crianças, sabe, igreja? Isso é terrível. Gente, assim, nossa, não consigo nem imaginar, sabe? Os soldados entrando, arrancando as crianças do colo das mães e matando, né? Na época de Moisés também, Faraó também fazia isso, né? Para que os meninos não multiplicassem. Então você vê, o Antigo Testamento teve isso, no Novo também, né? Mostrando assim, que é só Deus para estar no controle das nossas vidas. E aí, a gente vê também e aí, quando ele assim, mata todos os meninos abaixo de 2 anos, né, para baixo, então, assim, a atrocidade, a crueldade, sabe, é desumano demais, né? Mas para Herodes, que já tinha matado seus 3 filhos, a sua esposa, a sua sogra, e qualquer um que estava na sua frente, matar Jesus, os outros meninos, para ele não era nada, né? Então, ele não tinha empatia, ele não tinha amor, ele não tinha vínculo com ninguém, ele só era ele, a gente, pelas falas aqui, a gente vê que ele era totalmente narcisista, eu e eu, pronto, entendeu? Então isso é muito complicado, né? Aí eu sou psicóloga, né? Se alguém não sabe, eu sou, pela misericórdia. Então a gente vê, né, na fala aqui da palavra do Senhor, mostrando que ele era o centro das atenções, não podia ter outro. O narcisista, ele é o centro das atenções, ele é mentiroso, né? A gente vê que ele mente, né? Mandando os 6 magos voltar, mentindo, sabe? Com astúcia, sempre com astúcia, fazendo mal, né? Mas João 8,44 fala pra mim, pra você, que o pai da mentira é o diabo. Então, né? Geralmente essas pessoas que têm um perfil narcisista, psicopata, são mentirosas, manipuladoras, né? E quando ela perde o controle da situação, elas ficam desequilibradas, elas matam mesmo. Matam, né? Não vou nem dizer que é por ódio, é por maldade, porque eles não têm sentimentos, eles não têm empatia, é muito crueldade, né? A gente vê aqui também, né, que ali naquela, toda aquela circunvizinhas, né, que eram dali, de Belém, viram a atrocidade, né, que aconteceu com as crianças, né? Então, assim, foi algo assim, foi um ato, pode-se dizer assim, um ato brutal, né? Um ato brutal. Foi um ato brutal mesmo, sem palavra. Nossa. Então, a gente vê assim que a brutalidade, a maldade, né? E aí, diz aqui no 19, a volta para Israel. Aí vai dizer assim: depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. A gente vê que sempre Deus envia um anjo, tá vendo? Você sabe que Deus sempre envia um anjo pra mim e pra você? Fala assim, os anjos estão para servir eu e você, tá em Hebreus. Muitas pessoas receberam anjo na sua casa sem saber, né, que era. Isso diz assim, em 91.
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Darei ordem aos teus anjos, aos meus anjos para te guardarem, né? Então Deus, ele tem nos guardado, a misericórdia dele tem nos alcançado. Diz assim: depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino, a sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Então, ele levanta, olha só, levanta, José, pega o menino e volta, porque eles estão mortos, tudo aquele que queria tirar a vida do menino, ou seja, Herodes grande já era, né? Herodes morreu, né? Então, a gente vê que, igreja, na nossa vida tem um tempo para tudo, igreja, não é fácil, sabe? Aí diz assim, que no 21, ele se levantou, tomou o menino, sua mãe, e foi para a terra de Israel. Então, a igreja, a gente passa por situações da nossa vida que não é fácil. Era que a gente fala assim: Senhor, o que está acontecendo, né? A gente vê que Jesus, ele foi pro Egito também. Ele teve que descer no Egito, né? Mesmo menino, ele teve que descer ali. A gente vê que o Velho Testamento, o Novo Testamento é algo assim entrelaçado, né? Mostrando que Cristo é o fim da lei, né? Mas a gente vê que Cristo participou de muitas coisas, né, que o povo do Velho Testamento passou. E a gente vê também aqui, né, que no 22 diz assim: mas ao ouvir que Arqueleu estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia. Então, quem estava lá? O sucessor era o próprio filho de Herodes o Grande, esse é Arqueleu, né? Então, ele não vai direto para a Galileia, né? Então, ele fica ali pro lado da Judéia, né? Ali pro lado, né? Aquele meio ali, né? E a gente vê que o que acontece? Ele também era cruel e ele era tirano, né? E por isso ele foi desposto. Ele era cruel e tirano igual o pai dele, entendeu? Ele foi super cruel e tirano. A maldade dele foi tão grande, de Arquelau, que ele foi tirar ali o cargo, né? Porque ele era muito mal, né? Se o pai dele era mau, ele era muito mau. Se a genética de Herodes era uma genética pervertida, perversa, a dele era muito mais, né? E diz que então a Judéia passou a ser província romana. E aí foi administrada por quem? Por prefeitos nomeados pelo imperador, né? E pelo imperador. Aí a Galileia a região setentrional da Palestina nos dias de Jesus. Aí passou a ser ali uma região central ali no tempo de Jesus, né? Mas a gente vê que, ó, o diabo, ele se levanta, aí ele cai, ele levanta outro pior para perseguir situações assim, para tirar a minha e a sua paz. Você vê com Jesus? Olha, gente, é coisa assim que a gente fala, se a gente não tiver no Senhor, a gente não aguenta, não aguenta. Diz assim no 23, e foi viver numa cidade chamada Nazaré, assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno, né? Então, igreja, Deus, sabe, Deus, ele não desperdiça sofrimento. Não desperdiça, igreja. Sabe, tem dia que eu choro, né? Passo por situações difíceis. Aí depois eu olho e falo, nossa, Senhor, eu passei, né? E você com certeza também. E a gente sempre aprende a lição. E a gente aprende que Deus, ele não desperdiça sofrimento, né? De José, Maria passou, Jesus não foi desperdício. Foi para mim sua salvação. E para você também, para mim também, né? A gente vê aqui também que diz assim, ó. E Nazaré, a gente não sabe muito, né? Não é muito mencionada onde ficava, como era, mas era a cidade natal de Jesus, né? Nazaré era a cidade natal de Jesus. Porque é tão interessante que estava assim, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Acho que tá no livro de João. Aí ele fala assim, vem ver, né? Acho que é João 2, 3, bem no comecinho, né? Então, então Jesus, ele era chamado de Nazareno por causa da cidade de Nazaré. Então, igreja, você marca o lugar que você está, né? Por isso que o inimigo, muitas vezes, ele quer destruir, porque ele sabe que onde a gente está, onde Cristo está, a luz brilha, a luz incomoda as trevas, né? E é para a glória de Deus, né? Então,
a gente vê que o Velho Testamento faz muita prefiguração, né? Sobre Jesus, do velho. Faz muito, né? E fala que o Messias seria desprezado, tá lá em Isaías 3, né? Isaías 53 fala muito, né? Então, era necessário Jesus passar por tudo isso? Era, né? Mas Jesus, ele era o Nazareno, né? Jesus, ele é vida, ele é paz, né? Não se esqueça que a gente tá no mundo onde as pessoas têm tirado o foco da cruz. A gente não pode tirar o foco da cruz, sabe? Porque a cruz é Cristo, né? A gente tem que estar sempre lembrando disso e dizendo e vivendo, sabe? Vivendo uma vida com Cristo, sabe? Porque Deus, ele nos avisa em sonho. E como foi dito aqui hoje, Deus falou no meu coração, ele não desperdiça sofrimento, né? Por mais que o homem, ele queira muitas vezes ditar, falar, né? Em querer mandar. Mas a última palavra que ainda na minha vida é a sua é Deus, sabe? E Deus, ele já tem uma história pra mim e pra você, tá bom? E a história do Senhor, ele é perfeita. Além disso, da história perfeita que ele tem você sabe que a história perfeita que ele tem pra mim e pra você é muito perfeita, que é a salvação, tá? Lá não tem choro, não tem ranger de dente, não tem dor, não tem nada. Nós seremos glorificados com um corpo de glória. E é só para o justo. Que Deus te abençoe. A gente vai continuar amanhã, né? Amanhã a gente vai estar falando de João Batista no capítulo 3, né? João Batista, porque ele batizava. E assim vamos estar lendo até onde? Todinho Mateus, tá? Mas eu sei que vai ser um tremendo. Deus abençoe. Fica na paz. Uma boa noite.